E não, mas eles começaram a se guerrear entre eles mesmos brigando, e ele vem falando, egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu próprio irmão. Aí eu começo a entender por que um irmão briga contra o outro. Porque, igual o que está acontecendo hoje aqui conosco, né? Aqui no nosso bairro, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? O povo brigando com o próprio povo, matando um ou outro. Aí o que acontece? O que nós percebemos? Que são eles. Vocês podem me responder? Podem me responder ou não? São eles que estão lutando com eles mesmos? Não são. Pode falar. Essas pessoas assim, elas não estão calmas, tristes, não, assim. O inimigo faz isso. Deus permite. Deus permite. Aqui conforme, olha, não mudou nada. Não mudou nada. Deus sentou no Anúbio e foi para o Egito. E lá ele colocou no coração dos egípcios lutar cidade contra cidade, irmão contra irmão, e matar um ou outro. Então Deus permitiu que acontecesse isso. E Deus está permitindo que aconteça isso aqui hoje, né? No nosso bairro, em todos os bairros de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E aqui hoje não mudou nada, né? Não. Porque hoje nós vemos que cada dia é mais pior. E muitas das vezes Deus permite. Não, é com permissão de Deus. É com permissão de Deus, né? Mas sabe por que acontece? É porque Deus quer revelar coisa muito grande. Irmã, aquela coisa que aconteceu aqui na igreja, o que foi revelado, Deus que me defenda, através de uma confusão aqui. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu aquilo. Mais ou menos 30 dias que Deus usou. Ângelo. Não, teve outro. Também? Teve outra pessoa que Deus falou que ia sacudir e ia permitir que um saísse para poder voltar no altar. Eu me lembro. Teve um pregador que falou aqui. Ele falou mesmo, me lembro. Que ia. Mas então nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos. Mas isso tudo é a mão de Deus, para ser revelado algo no meio de uma tempestade. Deus está ali no meio dela para revelar algo. No meio desse Covid-19, quantas pessoas foram para o céu? Quantas pessoas se converteram na hora que foi para o céu? Falou assim: meu Deus, a morte está chegando diante de mim, me perdoa, eu preciso da sua santidade. E olha, e quantos pecados, amados, me ouvem em nome de Jesus, quantos pecados existe encoberto que nós não sabemos, que o pastor não sabe, quanta sujeirada. Mas é aqui no livro de Isaías nós aprendemos que o Senhor vai se levantar e vai vir para julgar essa causa. Vai julgar essa causa. Igual essa que esteve aí. Isso aí eu não tenho como julgar. Pastor Sebastião não tem como julgar. A igreja não tem como julgar. Mas o Senhor vai dar a sentença. Pastor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na igreja da pastora Direito, e eu lembro que no culto de terça-feira, como hoje, a gente estava todo mundo ouvindo a palavra de Deus. Deus tomou a pastora e ela falou assim: ela viu o povo daquele dia, ela falou: Deus está mostrando algo. Irmãos, acredita no que Deus vai falar agora. Eu vejo
lona caindo por cima das casas, uma lona preta, uma nuvem preta escurecendo tudo, e uma lona caindo, assim, tampando casa, tampando tudo. A lona significava o quê? Significava o quê? Muita morte, muito, né? Ela via, e ela disse que via assim, um pé de árvore, no meio do quintal, e esse pé de árvore, ele voava, mas ele rodeava-se nas casas, uma árvore rosa, uma flor rosa, ela rodeava assim, aí ela vinha, descia e andava, só assim, ó. Ela parava no canto, ficava assim, e via até a bola caindo. Então, quer dizer, Deus, quando ele veio para avisar, para muitas pessoas sem entender. As pessoas viram a Jesus mais. E quantos desceu sem Jesus? Muito. Deus também permitiu Muito. que muitos viram Jesus. Mesmo sabendo que Jesus está voltando, não teve. Não se converteu. Mas eu, pastor Jordão, conforme Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração do povo lá, Deus ainda continua endurecendo o coração de pessoas para ir para o inferno mesmo. Não quero você no céu não, o seu pecado tem pessoas que já recebeu a sua sentença. Mas também, hoje eu vejo que Deus, exatamente nessa noite, nesse momento, está nos dando uma segunda chance. Está nos dando uma segunda chance. Por quê? O povo que outrora, a igreja de Cristo, no passado, a igreja de Cristo se prostrava várias vezes durante o dia diante do altar do Senhor, da presença de Deus, e orava. E quem está aqui hoje, quantas vezes se prostrou diante do Senhor? Aqui entre nós, eu também, principalmente eu. Quantas vezes eu orei hoje? Quantas vezes eu falei com o Pai hoje? Então, eu estou vendo aqui, é Deus trabalhando, dizendo assim: põe a tua casa em ordem, volta ao primeiro amor. Nós precisamos pegar esse estudo e aplicar em nós mesmos. Obrigado pela essa palavra que você deu, que Deus, antes de ir para o Egito, aplicar a sentença dele, ele antes avisou, ele avisa, e até o dia de hoje, e você vê que nós estamos lendo sobre o rei Ezequiel, todos os reis aqui que passaram aqui, ele avisou todos os reis, todos, até Senaqueribe ele falou, vai acontecer isso com você. Ele avisa, então Deus não invade. Deus primeiro pede, Satanás que invade o nosso coração, nossa privacidade, ele invade tudo, mas Deus não, Deus educado, Deus pede licença. Se hoje ouvir a minha voz, né, e abrir o vosso coração, a vossa porta, né, e ouvir as minhas palavras, e aí? Então, ele é educado. E Satanás não, Satanás entra, já vai beber, vai se prostituir, vai roubar, vai matar, vai fazer isso, a missão dele é essa, leva logo a fazer essas coisas todas. Não, e não é só isso, pastor. Eu vejo que hoje nós damos muita brecha para Satanás. Mesmo nós nos colocando como sacerdotes, sacerdotisas que somos, a gente se ira muito rápido, a gente dá lugar ao diabo muito rápido. A Bíblia diz que Marli, a língua incendeu o capirão. A gente pede repreender Satanás. Na hora, a gente se cala e vai. mas a Bíblia tem respaldo sobre isso, Marli. A Bíblia tem respaldo sobre isso. A pessoa que se irrita fácil, que não tem domínio próprio, é porque ele não está com o Espírito Santo. É igual Nicodemo. Não está com o Espírito Santo dele. Está igual aquela que eu apresentei domingo. Está andando com o Espírito. Anda com o Espírito, mas não está com o Espírito. Eu vejo também que é falta de fé. Vê o apóstolo. Não. Fé fora. Quantas vezes
Nós fugindo um pouco da lição aqui, vamos ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era guerreiro, era lutador, era tudo, mas depois que ele aceitou o Evangelho de Cristo Jesus, morreu aquele homem, se fez tudo novo, Jesus. E no egípcio só existia homem valente, homem bravo. Nos egípcios os homens eram muito violentos, muito bravos, mas Deus vai falar com eles, sobre esses homens, e aqui fala sobre reino contra reino e nações, e fala sobre os irmãos, e tudo tem um propósito de Deus, para salvar um, como ele fala, estão dois na cama, um será tomado, outro será deixado, estão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, um Deus chama de uma maneira, e outro Deus chama de outra maneira, e não podemos fugir da realidade de Deus. É o que Ele quer, e a Bíblia diz, Ele fala assim, eu me levantei, jurei por mim mesmo, e não há ninguém que vai impedir da minha mão agir. A vontade de Deus é plena, mas a palavra de Deus diz que a oração do justo faz muitos seus efeitos. Nós oramos pouco pelos nossos filhos. Se eu perguntar aqui quantas vezes o pai e a mãe orou pelos seus filhos hoje, talvez seja pouco. Daniel orava 3 vezes ao dia, de repente, entendeu? A liderança não orou nenhuma vez, tá? Pelo seu próprio filho. Porque Jesus disse, se tiver um na casa, olha que coisa profunda. A oração é a chave da vitória, né? Ele não destrói a casa. Se tiver um na cidade, ele não destrói a cidade. Se tiver um no bairro, ele não destrói o bairro. Significa que a igreja de Cristo está orando pouco. Sempre que o povo de Deus, e os hebreus, se voltava para Deus, Deus mudava o plano. Então Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece o nosso coração. Se nós está lá em Crônicas 7,14, né, que ele fala, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora os meus olhos estão fixos a este lugar e meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Amém? Então está lá no livro de Crônicas 7,14 que fala sobre isso aí. Pastora, a pastora falou uma oração. Eu pego no trabalho 7 horas. Então, eu tenho a programação, eu que estou aqui, né? Eu acordo 5 da manhã todos os dias e fico até 6 horas da manhã no joelho. De segunda a sexta. Aí na hora do almoço, quando eu trabalho, não é correria, né? Aí quando eu tenho um tempinho lá, na hora do almoço, eu estou fingindo lá no banheiro. Mas de 5 da manhã até 6 horas eu estou em oração, antes de trabalho. Essa é a meta que todo crente. Eu vou te falar uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Dá licença. Eu vou fazer uma pergunta para você, Ricardo. Se você não tivesse o contato com Deus, quando aquele rapaz te afrontou lá do caminhão, você tinha feito o quê? Ia sair no braço com ele, ia discutir, ia debater com ele. O que a pastora está falando aqui, não. O cara, né, acho que eu saí para esse agora, o cara sempre ali, ele, né, com garfo ali para ver se eu ia, mas aí o Espírito Santo, né, para mim não sair da minha paz ali, mantive a paz, perdi, né, porque eu perdi conta. Aparente, mas, assim, acho que, mas graças a Deus, eu nunca bem melhor. Tem aquele hino que eu sou apaixonado por esse hino. A missionária Teresa conhece. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, que nós quando estamos em oração,
Deus livra a gente de todas as horas, Deus nos dá orientação, Deus nos dá entendimento. Imagina eu trabalhando no açougue do lado de 10 homens com uma faca daquele tamanho na mão. Tem que trabalhar debaixo de oração. Hein, pastor? E assim, eu quero até dar parabéns para o Ricardo, né, que ele está com esse propósito maravilhoso. Tem crente que tem mais de 20 anos, 30 de evangelho, não tem esse propósito. E a Bíblia diz que é 1 hora por dia, e o sacerdote, 3 horas por dia de oração no mínimo. E nós estamos abandonando as ordenanças de Cristo, que é viver em oração. Jesus, ele orava 40 dias e 40 noites. Amém. E nós não queremos dobrar o joelho 5 segundos na igreja. Tem gente que Imagina já chega trabalhando. tem gente, mas por que está doendo? Porque está na carne. Tá Amém. Trabalhando lá Nós de temos 10 que anos. pregar mais sobre a oração. Amém. Fala. Imagina trabalhando lá de 10 anos, 10 homens com a faca daquele tamanho na mão. Já viu quando aqueles caras discutem? Deus que me defenda. Já vi até açougueiro querendo rasgar um outro no meio. Né? Eles já discutiram comigo várias vezes. Mas a gente não pode, tem que ter controle, viu? Não Já vi até açougueiro pulando o balcão e metendo na cabeça do cliente. Nunca discute com açougueiro. Ali tem tirador de cocaína, maconheiro. E o cliente, às vezes, o cliente ele taca a faca no cliente. O açougueiro taca a faca no cliente. E ele, vou tacar a carne em cima de você, vai. E o cliente chega lá, vou tacar, nunca faça isso. Se você tacar a carne em cima dele, vai te dar uma facada. Fugir da aparência. Olha. Jesus não mandou fugir do mal, Jesus mandou fugir da aparência. Parece ser ruim, fora. Olha, agora, vamos para o 3. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Ó, o número 3. Aqui está falando que o espírito, Deus fez com o espírito deles, o entendimento deles, a sabedoria deles, sabe o que? Eles perdessem a sabedoria, o que está fazendo, vamos voltar. Faraó nessa época era considerado um deus. Faraó manda chamar e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Então o que acontece? Ele está falando de feiticeiro, aqueles que lê carta, ídolo. Há uma preocupação para o faraó, porque ele, como ele o centro, ele ficou desorientado. Ele perdeu a consciência. Por quê? Por que ele perdeu a consciência? Por que ele perdeu a consciência? Porque Deus tocou no rio Nilo. Deus secou o rio Nilo. Aí ele começou a preocupação. E agora? Está tudo indo de mal a pior. Não tem água, acabou a água. Gente, nossa vida é água. Acabou a água, tu vai morrer. Acabou a água, eu vou morrer. Sem água não dá para viver. A comida você ainda consegue viver 7 dias, mas sem água você não consegue viver 2 dias. Então o que acontece? E ele preocupado, por que acabou esse rio? Manda ir ver da fonte, que ele chega lá na fonte, acabou a água. Está sequinha, não tem nascente, a nascente não tem mais, não sai mais água da nascente. Aleluia! Deus dá ordem para fechar a nascente. Deus fechou. E ele chama os feiticeiros, chama os magos, chama os homens que lê as cartas. E
E você já deparou com pessoas que não sei o que fazer mais? Alguém já falou isso para você? Está tão desesperado, perdeu o controle. Não sei mais o que fazer. Tem alguém até que blasfema contra o Espírito Santo. Eu era crente, não sei o que, mas onde está esse Deus? Que Deus é esse? Sabe por quê? Porque não veio um estudo desse para aprender. Não veio um estudo desse para... Não sabe que é a mão de Deus que está trabalhando. Aleluia! É a mão de Deus que está trabalhando. E os egípcios, eles eram muito abençoados por Deus. E, portanto, eles acreditavam no poder das mãos deles, no poder de Faraó. E Faraó perdeu a noção, perdeu o juízo, e ficou andando para lá e para cá, sem saber o que fazer. E aonde eu vou tirar água para dar esse povo? E aí não ficou só nisso. Lê o 4 aí, quem pode?